Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos. Hoje vamos falar sobre a pequenina carta de Judas. A carta de Judas, que tem um capítulo só, que é um prefácio do livro de Apocalipse, que nós vamos ver nas próximas semanas e que nos prepara para o livro de Apocalipse. Eu lembro a você que nós estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, como você já sabe. Você que está chegando agora, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. No YouTube nós colocamos um vídeo por semana. Nós estamos também no Instagram com o mesmo vídeo e no Facebook nós colocamos o capítulo inteiro de segunda a sábado para que você possa ler a Bíblia gradativamente comigo, tá bom? Um dos grandes problemas da humanidade é distinguir o que é falso do que é verdadeiro. Existem muitos lobos em pele de cordeiro por aí. A coisa mais fácil que existe hoje em dia é você fundar uma igreja. Exatamente. Mas como se proteger dessas heresias? A pequenina carta de Judas, irmão de Tiago, conforme está no versículo 1, e consequentemente irmão de Jesus, conforme está em Mateus 13:55, tem como objetivo orientar aos cristãos a batalhar pela fé. Versículo 3. Não confundamos aqui Judas Tadeu com Judas Iscariotes e tantos outros Judas. O nome Judas era muito comum entre os judeus daquela época. Era tão comum que entre os 12 havia 2 discípulos com o nome de Judas. A carta foi escrita aproximadamente entre os anos 60 e a 80 depois de Cristo e fala sobre os últimos tempos. Lembra que eu falei? Antecede Apocalipse? Nós já vimos que os últimos tempos compreende o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, estamos vivendo os últimos tempos. O livro fala sobre a apostasia, que é o abandono da fé, e que as más obras são a prova da apostasia. O motivo da exortação a lutar é que algumas pessoas infiltraram no meio dos irmãos e estavam transformando os ensinos, negando Jesus e transformando em libertinagem a graça de Deus. Deus é compassivo e misericordioso. Você pode conferir lá em Salmos 86:15. Mas nunca admitiu rebeldia contra a sua autoridade. Ele não aceitou tal condição, nem de seu povo escolhido, nem dos anjos e nem de qualquer outro povo da terra. Veja só o que Judas escreveu. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas, versículos 5 ao 7. Judas previne que aqueles que ensinam libertinagem são insurgentes, sem respeito a Deus, atuam feito animais e seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, Balaão e Corá. Judas faz uma descrição bem forte desses falsos mestres. Pessoas com caráter absolutamente desonroso, que infelizmente hoje ainda continuam a ceifar a salvação de muitos. Com heresias, estelionatos, acredite você, com estupros e as mais diversas desgraças possíveis. Deus, desde muito, prepara juízo contra suas impiedades, sensualidades, arrogância e ganâncias. Judas deixou isso nos versículos 12 ao 16. A partir do versículo 17, Judas fala da defesa contra esses falsos mestres.
Essa luta começa com a palavra revelada que tanto instrui o caminho digno, como mostra o caráter dos trapaceiros. Temos que crescer na fé, estudando a palavra, orando ao Senhor, com amor e com grande esperança de alcançar a vida eterna. Muitos acham enfadonho estudar a palavra de Deus e são levados por qualquer vento de doutrina. Está lá em Efésios 4:14. Se você não estuda a palavra de Deus, se você não lê, se você não busca o mínimo possível, você é levado por qualquer um. Qualquer pessoa que fala com sincretismos absurdos, com coisas absolutamente fora de propósito, você acredita. O resultado disso são pessoas misturando ET com pirâmide, com cristianismo, com judaísmo, com cabala, com um monte de coisa. Por quê? Porque não lê. Ou não pede para alguém ler. A Bíblia fica numa estante empoeirada quando tem. Muitas pessoas têm em casa revistas pornográficas, mas não tem um exemplar da Bíblia. Mantenha-se firme e tudo que lhe for dito tem que ter embasamento bíblico. A Bíblia foi inspirada por Deus e não pode ser manipulada. A fé legítima sempre reflete a conduta semelhante à de Cristo. Temos que possuir esse relacionamento pessoal com Ele. Se estivermos nos relacionando com Cristo, não ouviremos nenhum tipo de chamado, por mais que seja sedutor. Um filho que ouve os ensinamentos de seu pai segue firme naquilo que aprendeu, mesmo que o mundo esteja repleto de chamativas chamadas a facilitar a nossa vida. Um bom dia, meus queridos, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.